Muito bem, amigos do programa A Bíblia Responde. Tivemos aí um intervalo por questões de tempo, mas estamos aqui novamente para trazer a você uma palavra de Deus nesta feita. O nosso tema é como esperar a justiça de juízes injustos. Pois é, essa é a pergunta que alguém nos fez da organização do programa e nós queremos trazer essa resposta para você. O juiz é aquele que tem o encargo, o dever, a obrigação de julgar retamente entre os seus nativos, entre os seus contemporâneos. E a Bíblia fala sobre isso. Quando Moisés traz o povo e o seu sogro veio naquela situação, seu sogro deu um conselho e ele acatou o conselho de seu sogro. E depois ele vai instituir os juízes em Israel, aqueles homens que iriam julgar o povo. E eu quero ler 3 textos apenas da palavra de Deus para a gente entender o que seria um juiz justo e o que seria um juiz injusto e por que existe o juiz injusto e se nós devemos esperar a justiça sim ou não destes homens. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 16 diz assim: nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre homem e o seu irmão ou estrangeiro que está com ele. Moisés falando com os homens que seriam colocados como juízes naquela nação e dizendo, olha, vocês vão ouvir. Moisés disse que ordenou, porque Deus ordenou a Moisés que ele julgasse o povo. Claro que Deus é o juiz justo, Deus é justo, Deus sempre julga retamente. E Deus está dando a sua palavra a Moisés e mandou Moisés ordenar os juízes, dizendo isso aqui, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre homem e homem. Fazer um julgamento imparcial, fazer um julgamento baseado nas provas, nos fatos e trazer a verdade, condenando o injusto e perdoando, tendo por inocente o injusto. Fazer esse julgamento. E aqui Moisés disse que Deus ordenou e ele ordenou aos homens que naquele momento julgassem entre irmãos, ouvissem a causa do povo. Hoje você sabe que até dificuldade o povo comum como nós temos para ser ouvido por um juiz. E o papel do juiz era esse, era ouvir o povo e julgar entre o irmão e até entre o estrangeiro. Tinha que julgar, ouvir e julgar retamente. Em Deuteronômio 25:1 diz assim, em havendo contenda entre alguns e vier a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Então, os juízes foram instituídos por Deus, na pessoa de Moisés. Os juízes deviam julgar de maneira a condenar o culpado e justificar o justo, aquele que sofreu a ação. Esse é o papel do juiz. Claro que não é isso que nós vemos em nossa cultura brasileira, no nosso país, que está mesmo assim muito dilacerado pela injustiça, pela corrupção, pela maldade, e nós vemos que os juízes não julgam da maneira como a Bíblia pede. E nós vamos para o nosso último e terceiro texto, depois nós vamos aplicar em Esdras 7:25 diz assim, tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, e todos os que sabem a lei de teu Deus, e aos que não as sabem, que las façam saber. Um dos papéis também do juiz era ensinar a lei, naquele período de Israel, ensinar a lei para o povo, ensinar a lei de Deus, claro. E nós podemos parafrasear isso nos nossos dias, dizendo que os juízes nas nossas comarcas, no nosso país, deveriam ser homens justos e julgar, ouvir o povo e julgar honestamente. Mas nós sabemos que todos os juízes se enquadram lá em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muitos homens estudaram, são sábios, formação, tendo possibilidade, até por questão de família, chegaram a ser juízes, mas não têm o temor de Deus, não têm o temor da palavra de Deus, não têm o amor de Deus em suas vidas, então eles não julgam retamente, eles julgam por vantagens, julgam por dinheiro,
por ganhos ilícitos, e isso é um problema no nosso país, é um problema na nossa sociedade, e esperamos, né, um dia que veremos justiça. Mas nós temos, Jesus disse em João 8, se eu não lembro agora o versículo, mas ele diz assim, que o juízo dele é verdadeiro. Então nós temos um verdadeiro juiz, que não só foi nosso juiz, será nosso juiz, mas também foi aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele sim, dele você pode esperar a justiça, porque ele é santo, ele é verdadeiro, ele é justo, ele pratica a justiça, ele conhece a palavra de Deus, que é o próprio Deus encarnado. Desse você deve esperar a justiça. E esse, ele pode ouvir sua causa. Muitos dos juízes do mundo não querem ouvir as nossas causas, mas Jesus, o justo juiz, ele vai ouvir sua causa, ele vai julgar retamente. Que esse momento possa ser de edificação para a sua vida. Muito obrigado. Até a próxima vez aqui no nosso programa A Bíblia Responde. Fique com Deus.